estamos aqui para conversar com o doutor mastologista, doutor Luiz Ayrton. E nós vamos conversar sobre um assunto interessante, que é o fevereiro laranja. E a gente vai entender por que o calor afeta a saúde dos pacientes oncológicos. E de uma certa forma a gente também vai chamar a atenção também para outros assuntos. Afinal de contas, tudo que a gente quer é que a sociedade esteja melhor com a sua saúde, mas a gente tem que pensar também no espiritual. E hoje nós vamos acabar chamando a sua atenção. Você que está assistindo o nosso programa aí, nós queremos falar que o doutor, ele tem feito palestras bem interessantes, alertando sobre o calor, que prejudica a saúde de todos nós, seres humanos, e principalmente dentro do nosso estado do Piauí, porque o Nordeste é quente, o Piauí não é diferente, não é isso, doutor? Perfeito. Bom Seja dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Doutor, vamos chamar a atenção a respeito que o senhor defende essa questão de que o calor realmente existe e que a gente precisa, de uma certa forma, ter muito cuidado, porque o calor prejudica a saúde, principalmente de pessoas com câncer, né? Isso entra numa questão que a gente chama a necessidade de uma preocupação sobre a arborização de nossa cidade. Há anos fomos chamados de cidade verde, mas nós estamos perdendo esse título tão honroso. Teresina por si só já é uma cidade quente. A ausência de árvores aumenta esse calor. O impacto que a árvore tem sobre nossa vida é impressionante. Nós temos na árvore a possibilidade das trocas de gases que nós emitimos para oxigênio. São as árvores que tiram a poeira das fumaças e transformam em oxigênio tão importante para a nossa vida. Isso, lembro que existem áreas em Teresina que absolutamente não existem árvores. E é exatamente nessas regiões onde nós temos o maior índice de temperatura na cidade. Chama a atenção, por exemplo, do Promorá. O Promorá é um bairro que tem áreas enormes sem nenhuma árvore. Então, aí está o foco e a explicação pelo aumento da temperatura nesses locais, o impacto na qualidade de vida e a proteção, acima de tudo, do câncer. São a árvore que fazem esse papel na nossa vida e a gente tem que lembrar disso sempre. Então, é preciso refletir, discutir esse assunto na nossa cidade e promover a implementação de árvores. Veja que os condomínios de nossa cidade, na periferia de Teresina, eles derrubam uma quantidade enorme de árvores. E é até interessante porque nós fazemos campanha para plantar e um planta outro, outro planta outro. Num simples desses condomínios são derrubadas quase 1 milhão de árvores, impactando sobre a qualidade de vida, impactando sobre o aumento do câncer e impactando sobre o calor. Claro, eles devem estar dentro das normas que regem esse tipo de abordagem. Por exemplo, preservando 10% de uma área ou 20% de uma área como mata nativa. Entretanto, essa lei, se nós colocamos bom senso em relação à nossa cidade, ela é muito aquém do que a gente deseja. Não deveríamos derrubar as árvores de jeito maneira. Ponto negativo para os projetos de implementação de condomínios em Teresina por cometer esse grave problema e que impacta sobre nossas vidas. Doutor, o senhor falou tudo e aí a gente chama a atenção, inclusive, desses arquitetos, né, desses engenheiros, até mesmo dessas engenharias que estão aí, porque a gente tem percebido também que já existe uma mentalidade de alguns condomínios e até mesmo de alguns prédios querendo colocar esse lado de arborização dentro das suas arquiteturas. Como o senhor vê isso? E relacionado a Teresina, já existem alguns projetos já voltados desta forma para a cidade de Teresina. E eu particularmente fico muito feliz se de fato isso acontecer. E o que o senhor está falando é muito importante, relacionado aos condomínios, a gente tem percebido mesmo, que acabam tirando essas arborizações, essas árvores, tirando essas plantas e colocando coberturas, mais preocupados com seus veículos e menos preocupados com a saúde. Quando o senhor fala desse assunto relacionado ao próprio câncer, o senhor que é um médico, né, médico mastologista, o senhor que fala sobre a questão da arborização para que a saúde realmente venha a acontecer mais e mais em nossas vidas, talvez essas pessoas não tivessem tanto essa consciência.
É claro que nós devemos discutir e falar desse assunto para que a gente possa implementar na mente das pessoas como é importante esse tema sobre as nossas vidas. Veja que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo realizou recentemente um debate sobre que árvores nós devemos plantar na nossa cidade, valorizando as árvores nativas e não trazer árvores de outros ambientes para implementar e decorar nossos jardins. Nós temos árvores maravilhosas, flores maravilhosas e uma riqueza enorme. As pessoas não se dão conta da imensa riqueza da fauna e da flora que habita a periferia de Teresina, uma quantidade enorme de frutas desconhecidas. Eu até sugiro que, por exemplo, você descubra o marolo. É uma fruta enorme e que, se você entra no Google, está lá, árvore nativa do Piauí, e pouca gente sabe o que é. Danusa, você conhece o marolo? Não conhece? Não conheço. O marolo é como se fosse uma ata vermelha e que dentro é amarela. Ela é um pouco menos doce do que uma ata que nós conhecemos, mas é uma fruta extraordinária e é grande e dificilmente nós encontramos. Na medida que destruímos essa mata sem compromisso, podemos até destruir a cura do câncer, que deve estar na natureza. Então, é necessário esse debate, essa discussão, para que a gente possa levar a observar a importância da arborização em nossa cidade. Devemos plantar mais e mais árvores. Isso vai dar uma melhora da qualidade de vida, isso dá sombra, isso dá oxigênio à nossa vida e impacta sobre o número de pessoas com câncer. Doutor, é muito bom o senhor falar sobre isso, e eu particularmente tenho uma dor no coração que durou, acho que já está com uns 3 anos que essa dor está grande. Grande no sentido assim, fico com pena do que foi tirado de dentro do nosso condomínio. Um pé de pitanga, simplesmente maravilhoso, que a cada ano dava uma bacia inteira de pitangas. Isso me dói no coração, porque eu cheguei ao ponto de uma pessoa de São Paulo dizer: Vanusa, eu vim morar aqui no Piauí e particularmente não vejo pitanga. Ô, Vanusa, porque ela me viu com um saco cheio de pitanga. E assim, ver uma árvore maravilhosa, ver aquele plantio onde você tira uma bacia, eu tenho fotos de bacia de goiabas maravilhosas. Então assim, chamar a atenção desses síndicos, desses condomínios, para que conversem com essas pessoas que cuidam dos ambientes, para não destruir essas plantas sempre, às vezes com uma desculpa. Se ela está dando fruta, ela não está adoecida. E se ela está adoecida, vamos cuidar. Mas não destruir, não arrancar, não tirar, porque provavelmente amanhã você não vai ter mais. É interessante que a gente pode também transplantar uma árvore. Recentemente eu perdi um pé de tamarindo doce que tinha quase 2,5 metros de altura, porque a Equatorial percebeu que ele estava implantado embaixo de um fio. E aí optou-se por derrubar a planta, em vez da gente poder ter transportado essa planta para outro lugar. Então, esse debate, essa discussão faz com que a gente reflita sobre essas condutas e possa traduzir para todos a necessidade e a importância da arborização em nossa cidade. A Prefeitura tem tomado atitudes brilhantes nesse mês agora. Começou a replantar uma enorme quantidade de árvores ao longo das avenidas, fazendo com que isso vá impactar sobre nossa vida. E é interessante que às vezes as pessoas nem percebem a importância desse trabalho. Então eu julgo dizer a necessidade de parabenizar a Prefeitura de Teresina por estar fazendo isso, resgatando as nossas antigas árvores. Verdade, o senhor falou tudo, e eu queria muito que o senhor chamasse a atenção também dessas palestras que estão acontecendo, para que as pessoas já fiquem atentas. E eu acho muito bom quando o senhor fala assim, a gente aplaude quando as coisas acontecem. E eu até pedi paciência para nós, moradores, né, pessoas que estão observando o que está sendo feito. Por quê? Porque nós estamos apenas com 1 mês de uma nova administração. E a limpeza da cidade já está acontecendo. A gente já está começando a observar determinadas coisas que não aconteciam. Então a gente precisa que a população ajude e que observe esses detalhes. E todo mês de fevereiro vai ser realizado em nossa cidade o CSC, Cidade Sem Calor, Cidade Sem Câncer. Olha. Esse ano foi realizado na Praça Rosa, lá na Avenida Cajuína, onde tem aquele monumento da árvore pink, que é um monumento de lembrar a todos nós a necessidade de cuidar do meio ambiente para impactar sobre o controle do câncer.
Então, todas as famílias agora possuem alguém que tenha câncer. E nós estamos vendo piauienses com 4 tipos de câncer diferentes. O sujeito se cura, volta para a sua cidade, volta para o seu local de trabalho e aí retorna ao hospital com outro câncer. Então, o impacto do meio ambiente é extremamente importante à qualidade de vida e segurança da nossa saúde. Eu desafio qualquer piauiense na estrada, Teresina Parnaíba, Teresina Picos, Teresina Floriano, Teresina Bom Jesus, pare seu carro, em qualquer pedaço da estrada, pare seu carro e desça e observe a quantidade de garrafas PET, canudos de plástico, saco de plástico, tampa de garrafa, todos abandonados à margem da estrada. E você vê na estrada, acha que ela está limpinha. Não, você está vendo diante do plástico um mau cuidado com o lixo e com certeza o aumento do câncer na nossa cidade. Vamos fazer cada um a sua parte, nós precisamos ter responsabilidade sobre isso. Muito bom, doutor. Primeiro eu quero agradecer a presença do senhor e já chamar a atenção para esse fevereiro, né? Fevereiro laranja, e a gente poder alertar a população e cuidar desse lado espiritual também que se faz necessário, né? Acho que quando a gente cuida do lado espiritual, quando a gente cuida das nossas saúdes, observando, a gente está fazendo a nossa parte e está ajudando as outras pessoas. Não tem como você fazer algo só para você sem pensar no outro. Há um estudo muito interessante onde foi feito o seguinte, observou-se que um lado do hospital, as janelas abriam para uma área onde tinha uma arborização enorme e do outro para uma rua contaminada de carros. E observou-se que os pacientes que estavam do lado, que tinham um jardim, eles se recuperavam mais fácil. Quer dizer, o impacto que a árvore dá sobre a nossa vida de acolhimento, de melhora até do ponto de vista psicológico de cada um de nós, a gente sabe que isso é fundamental para o que você está falando. É verdade. Quando a gente sai e faz as nossas viagens, né, Ed? Quando a gente vai para o interior, quando a gente vai para o campo, gente, não tem coisa mais gostosa do que você sentir aquele cheiro do campo, aquele cheiro da mata. É muito gostoso. E quando chove, principalmente. Não é verdade, doutor? É verdade. A escolha das frutas, o resgate dessas frutas para nossas vidas também é importante que se fale. É claro, existem árvores que precisam ser discutidas. Vou dar um exemplo do ninho. Se você tem um ninho dentro de casa, derrube-o imediatamente. Vocês vão ver que a cidade de Timon já derrubou essas árvores e Teresina está partindo para isso. Essa é uma árvore nociva. Observem que ela é como uma erva daninha. Ela vai nascendo assustadoramente em todos os lugares. E nós temos cidade do interior do Piauí onde a prefeitura só plantou ninho nas avenidas. Como ela é resistente, ela encara o calor com fortaleza, então é uma árvore que, de certo modo, as pessoas gostam, porque ela cresce rápido e logo, logo ela dá uma sombra. Mas aquilo não é uma árvore comum, aquilo é uma erva daninha gigante. Veja que os passarinhos não põem ninho numa árvore chamada ninho, eles não põem ninho. Então, por que eles não fazem isso? O ninho libera uma série de cheiros que espanta os animais, principalmente os insetos, importantes na reprodução de árvore como as abelhas. Então, se você tem um ninho em casa, derrube-o imediatamente. Nossa, interessante, viu? Ninho. O ninho. Muito interessante. A gente precisa estar por dentro dessas informações, a gente precisa entender mais. Eu acho que é através dessas informações que a gente vai criando novas oportunidades. Não é isso, o ninho não é uma planta brasileira, ele foi trazido da Ásia, provavelmente da Índia ou da China, e aqui ele se alastrou de uma forma impressionante. O Nordeste está realmente impactado com essa árvore, que realmente vai trazer problemas sérios. Então arranque o ninho tirando pela raiz. Praticamente todos os condomínios de Teresina têm essa. É esta? Essa. Então, deixa eu mostrar para você que está em casa. Essa já é um ninho grande. No caso aqui, doutor, quase todos os condomínios têm essa planta. Claro. Quase todos os condomínios têm essa planta. Ela cresce a raiz também? Ela cresce, essa raiz é tão complicada que ela pode entrar dentro de um cano da sua casa e ela infiltra todo o cano, trazendo um prejuízo enorme para você quando perceber que ela entupiu o cano. Então é uma árvore que destrói a calçada. Muito. Ela se alastrou facilmente porque ela pega fácil. Doutor, né? Você sabe o que eu observei? Que teve condomínios que eles cortaram só a raiz e permaneceram com as árvores ali. Não adianta, né, doutor? Tipo assim, fazendo eles cortam e plantam elas novamente. Não adianta.
O NIM, ele rapidamente, quebra também ele rapidamente lança sementes e brotam novas árvores próximas àquela que está plantada. Então, é preciso que seja dito que esse é uma planta que não deve ser usada em decoração, principalmente. Olha aqui, ele falando e nem da próximo. semente. Nós não devemos viver ao lado de um NIM, né? Um NIM indiano chamado. A gente não pode tem que perceber isso. Acredito eu, doutor, que quem trouxe essa planta, com certeza, pode até ter tido uma boa intenção. Sim, mas não foi, talvez não conhecesse, né? Ela solta digamos assim, um veneninho contra os insetos. E aí, de certo modo, as pessoas que entenderam, que trouxeram essa planta, queriam dizer que essa planta poderia expulsar, por exemplo, as muriçocas, poderia expulsar uma série de insetos que nos incomoda. Mas, por exemplo, ela também espanta as abelhas, e as abelhas são fundamentais para repovoar e plantar outras árvores ao longo do seu caminho. Então, essa planta NIM é uma planta nociva. Tire imediatamente da sua casa. Muito bom. E substitua com outra, né? Faça uma pesquisa, procure entender melhor. Veja que é curioso que recentemente eu tive com quebradeiras de coco e elas estão tendo dificuldade de encontrar uma mata de babaçu. A mata de babaçu é uma coisa belíssima. Um babaçu bem criado, bem conduzido e bem limpo, ele é lindo demais. Então nós precisamos resgatar o nosso babaçu. Só tem babaçu no mundo, aqui no Maranhão e no Pará. Então nós temos que saber que isso é uma árvore da nossa terra e que é realmente importante para a nossa qualidade de vida. Onde tem babaçu, tem terra boa. Onde tem babaçu, tem riqueza. E aí vamos deixar nossas quebradeiras trabalhando e fazendo fortuna sobre essa grande árvore. Isso mesmo, você falou sobre o NIM, tirar o NIM. Muitas pessoas tiram o NIM e não substituem com outra planta. Tem que botar outra planta. Árvore, tem que colocar. E observar as plantas nativas, essas que são as mais importantes. Se você tem um passarinho trancado dentro de uma gaiola, solte o bichinho. Ele não canta porque gosta de você, ele canta por desespero. Ele está cantando para que outros passarinhos iguais a ele venham salvá-lo do aprisionamento que você colocou o passarinho. Mas se você planta uma árvore que atrai esse passarinho, você vai ver a riqueza de passarinhos que terá na sua casa. Por exemplo, existem plantas que atraem o cabeça vermelha, aquele galo de Campina. Você gosta daquele animal? Coloque aquela árvore que você sabe que vai atraí-lo. E você vai ficar encantado com a quantidade de cabeça vermelha que você vai ter em casa. Então, pense nisso na hora de querer cuidar dos animais e da natureza. Doutor, pois continue com essas palestras, continue divulgando e conte com o nosso apoio aqui, tá bom? Perfeito. Se eu quiser deixar alguma dica, mais alguma informação, fique à vontade. Eu quero parabenizar os meus colegas mastologistas, porque hoje é o dia do médico mastologista. E também convidar todos para a missa de cura da Santa Ágata, que é uma missa onde nós rezamos em uníssono, todas as pessoas juntas, pedindo saúde para todos. É uma missa lindíssima e que vai acontecer na igreja de Santo Antônio com o Padre Luiz Eduardo às 18 horas, nesse 5 de fevereiro, dia da Santa Protetora das Mamas. Seja você convidado. Vamos rezar junto para a saúde para todos. Muito bom. E parabenizar o doutor também. Parabéns. Que Deus lhe abençoe, guarde, lhe proteja e continue fazendo esse trabalho. Você também. Não só como médico, mas também como uma pessoa importante na sociedade para somar, tá bom? E você também, que é encantadora na nossa TV. Muito obrigado. Obrigada, doutor.